Olá, sejam bem-vindos ao Mentalidade em Ação, o podcast onde saúde mental, performance e resultados se encontram. Eu sou Verônica Esteves, psicóloga clínica e organizacional com mais de 25 anos de formação, com prática clínica e dentro das empresas, treinando e desenvolvendo pessoas constantemente. Hoje nós vamos conversar sobre como desbloquear a sua performance e alcançar resultados extraordinários com saúde mental. Eu estou aqui com a Marina, ela é minha assessora e vai me ajudar aqui a apoiar nesse primeiro episódio. Se você já se sentiu sobrecarregado, estressado ou paralisado pelos desafios do dia a dia, este episódio é para você. Vamos explorar estratégias práticas e insights poderosos que vão te ajudar a transformar os seus desafios emocionais em oportunidades de crescimento. Mas antes da gente começar, eu queria saber como que começou sua jornada como psicóloga, como tudo que começou com você? Legal. Tudo começou aí há mais de 2 décadas, sempre dentro dos atendimentos clínicos, era minha grande paixão, ainda é minha grande paixão, não deixo de jeito nenhum, o meu atendimento clínico, e todos os dias eu via e atendia pessoas sobrecarregadas, cansadas, pessoas com grandes potenciais, mas sendo desperdiçado porque não sabiam usar esse potencial. Muitas delas não conseguiam administrar as próprias emoções, não conseguiam canalizar o seu propósito, entender o para quê e criar ações que fossem mais construtivas para a vida delas. E a partir daí, além do atendimento clínico, eu entendi que eu precisava ir para as organizações ajudar profissionais a fazerem essa trajetória para que eles pudessem ter esse crescimento e conseguir atingir os objetivos deles de maneira muito maior, né? De uma maneira mais prática, melhor, que eles pudessem protagonizar a história de cada um deles ali dentro da empresa, e isso ajudava muito, inclusive, na vida pessoal. Então eu fui juntando aí esse desenvolvimento tanto pessoal como profissional e fazendo essa união para que as pessoas pudessem crescer cada vez mais. E como começou esse sonho de ser psicóloga? É um sonho de infância? Foi surgindo durante sua adolescência? De onde veio esse desejo? Foi na minha adolescência, eu era uma adolescente muito tímida, muito quietinha. Eu tenho uma irmã gêmea, e ao contrário de mim, ela é uma pessoa muito extrovertida, muito agitada, muito pra, né, socializada, assim. E a gente minha mãe sempre teve essa preocupação da gente poder se desenvolver, cada uma com a em sua individualidade. E minha mãe e meus pais perceberam, na verdade, que eu estava um pouco apagada ali, né, naquela relação de irmãs gêmeas. E aí eu fui para terapia. Eu fiquei em terapia muitos anos na minha adolescência e eu me apaixonei, né? Aí eu lembro que eu fiz a psicanálise, eu tinha uma psicóloga que ela era toda bonita, ela vestia taieira, ela tinha um perfume super gostoso, assim. Eu falava, nossa, gente, eu quero ser uma profissional assim. Ai, que legal! E aí eu fui e fiz a E deu psicologia. certo? Deu super certo, me apaixonei, continuei apaixonada pela psicologia e até hoje nunca pensei em fazer nada diferente disso. Nossa, amei. Muito Muito bom. bom. E, Verônica, como que você acredita no crescimento, assim, na sua opinião? Ele serve pra quê? Só pra aumentar a nossa performance? Como que funciona? Não, na verdade, eu acredito que a mentalidade ela faz toda a diferença para o nosso desenvolvimento. Eu acho que tem uma série de questões que envolvem a maneira como a gente se propõe a se desenvolver e a crescer, muitas coisas que interferem no nosso desenvolvimento, mas também tem uma força propulsora que leva a gente para algum lugar. Né, e que faz a gente se manter ali vivo, com vontade de realizar, motivado e tudo mais. E eu acho que a mentalidade faz toda a diferença. Pessoas que têm uma mentalidade mais rígida, uma mentalidade com mais insegurança, com mais medo, são pessoas que precisam de mais segurança para crescer, para arriscar, elas não arriscam tanto, né? E tem pessoas que têm uma personalidade e, junto com isso, desenvolveram uma mentalidade mais flexível, mais de crescimento, onde elas enxergam o erro como oportunidade de aprendizado, onde elas não param diante dos desafios, elas são movidas por esses desafios. E eu acho que essa mentalidade de crescimento faz toda a diferença, principalmente porque a gente tem uma liberdade de ação muito maior.
Quando eu tô ali nessa mentalidade de crescimento, eu tô me propondo a viver, e a partir desse momento que eu me proponho a viver, eu me proponho a aprender o que aquela experiência tá me dando de oportunidade. E é assim que a gente cresce, né? Não adianta a gente querer ser perfeito, se preparar 100% antes, porque isso não existe. A gente paralisa, o medo domina, a insegurança vem e a gente não consegue trazer essa performance, esse resultado, a gente não consegue ver no dia a dia. As coisas parecem que ficam mais empurradas. Então, eu acredito que a mentalidade em si ajuda muito. E isso é desenvolvido. Né? Assim como a gente treina o nosso corpo, a gente treina na academia, a gente consegue treinar o nosso cérebro, a gente consegue treinar a forma como a gente vai enxergar a vida, a mentalidade que a gente quer exercer na nossa vida. Então, eu acredito que isso é muito treinável, a gente aprende, e quando a gente deslancha rapidamente. Isso é muito mais Muito bom. tranquilo. Muito bom. Você quer dar uma dica para as pessoas como Ah, eu sempre desenvolver a dou. mentalidade? Eu sempre dou. Eu acho que assim, errou, para, não precisa parar, continua, errou, é uma forma de aprendizado, se pergunta, o que é que eu posso aprender aqui? O que que tem de importante aqui que eu tenho que aprender? Né? Aqui a gente está aqui nesse momento, é o meu primeiro podcast, eu estou exercitando a minha mentalidade, porque está bem difícil, mas é um exercício diário. A gente faz isso nas pequenas coisas. De repente, às vezes eu começo a treinar e eu comecei a treinar minha mentalidade exercitando meu corpo. Então eu fazia exercícios diferentes, não aqueles que eu estava acostumada. Comecei a fazer dança de salão, eu fui fazer yoga, porque o corpo já vai mobilizando e já vai flexibilizando de uma outra forma, né? Às vezes, quando eu ia para o trabalho, eu sempre fazia caminhos diferentes, Que legal. Nossa, né? muito Você interessante. coloca horários diferentes, ou em casa mesmo, eu tenho sempre decorações que são muito fáceis de serem manejadas, porque eu vou mudando elas de lugar para enxergar as coisas de uma maneira diferente, ter uma visibilidade diferente da vida, das coisas. E aí, com isso, o nosso pensamento também vai flexibilizando. E eu gosto muito de fazer essas coisas, de exercitar isso no dia a dia, para que a nossa mentalidade vá se moldando. Comer comida diferente, se propor a fazer coisas diferentes que você nunca fez, viajar para um lugar que você nunca foi, e que você fala, ah, não, não vou acampar, não quero. Se proponha a experimentar, que eu acho que é um grande aprendizado para todo mundo. Muito bom. Então, se você já gostou dessa introdução, dá um like nesse podcast, se inscreve aqui e vamos continuar a dar play nessa jornada aqui de performance e produtividade com as emoções alinhadas com a Verônica. Então vamos começar. Verônica, eu queria que você explicasse pra gente o que é produtividade, o que é performance, direto ao ponto, de Direto ao verdade. ponto, legal. Produtividade é você não perder tempo, você ter foco e fazer o que precisa ser feito. Performance é você fazer o que precisa ser feito em busca de um resultado. Então, a diferença é que com a performance eu estou alinhado a uma estratégia, eu estou alinhado a um objetivo maior, eu estou alinhado a um propósito maior e isso me traz mais resultados. Então, se eu estou dentro de uma empresa, eu estou alinhado com a estratégia da empresa, eu vou trazer mais resultado para a empresa de uma maneira rápida, né? Se eu tenho o meu negócio, eu estou alinhado com aquilo que eu estou buscando, com aquilo que eu quero para o meu negócio. Então, as minhas ações elas vão ser diretamente ligadas a esse resultado. Produtividade tem mais a ver com a nossa produção do dia a dia, eu escrever uma coisa de maneira rápida, de ser mais rápido com alguma tarefa operacional que eu preciso fazer. Então, se a gente quer diferenciar, fica mais fácil, né? O ideal, performance e produtividade juntas, né? Isso traz ação consistente, isso traz confiança, isso traz uma atitude muito mais assertiva para a gente buscar os nossos resultados e buscar aquilo que a gente tá almejando no nosso negócio ou na nossa vida pessoal. Eu gosto de exercitar isso também para a vida pessoal, não pensa só na vida profissional. Eu acho que isso tá junto. A gente tem essa mania, né, de esquecer a vida pessoal. Tá tudo junto, tá tudo interligado, né? Assim como corpo, mente tá interligado, a gente não consegue falar de uma coisa sem outra, assim como corpo, mente, a nossa vida social, o ambiente interfere muito e tá tudo interligado. E se a gente pega esses 3 pontos e junta a um propósito maior, aí é onde a nossa performance vai lá em cima, né? E o mais legal, a performance, quando a gente está ali numa produtividade
assertiva, né, com um foco e um propósito, a probabilidade da gente ter saúde mental é muito maior, porque a gente já está indo direto ao ponto e a gente sabe onde a gente pode gastar a nossa energia e onde a gente não deve gastar a nossa energia. É diferente de quando a gente fica gastando, patinando e gastando muita energia em coisas que não estão levando ao nosso propósito, ou porque a gente nem entende aonde a gente quer chegar. É Né? verdade. Então, muitas vezes a gente fica no estresse, a gente fica na frustração, num cansaço, e isso prejudica a nossa saúde mental e a gente não atinge os nossos objetivos. Parece o hamster Um dentro ciclo da. vicioso, um ciclo vicioso constante. Então, ser produtivo, né, para você não perder tempo e ter performance, para você não perder o seu foco e saber para onde você está indo. Os dois alinhados. Os dois alinhadíssimos. E Verônica, a gente acabou de receber uma pergunta aqui do Gustavo. Ele falou: Vivo apagando incêndio e não chego no meu resultado. Parece que estou sempre ocupado, mas a produtividade real não vem. O que eu posso fazer? É exatamente isso, né? Essa rotina sabotadora de parece que eu preciso estar fazendo o tempo inteiro, né? 100% ocupado, com a minha agenda completamente preenchida, e você olha, a coisa não flui, e você passa uma semana, passa um mês, você olha e fala: o que que eu fiz aqui de diferente? Ou o que que eu fiz aqui que vai me levar para o meu próximo nível? Nada. Não consigo encontrar, porque eu tô nessa rotina muitas vezes automática, que eu nem percebo e eu acho que eu tenho uma crença e uma ideia de que eu preciso fazer muito para chegar onde eu quero e para ter sucesso, e isso é um mito. Né? Eu preciso fazer a coisa certa, no momento certo, de um jeito que eu sei que vai me levar para aquele lugar. E muitas vezes eu não preciso estar com a minha agenda preenchida e completa. Então é definir claramente aonde você quer chegar, como você vai fazer isso, desenhar o passo a passo e a partir daí você estabelecer um cronograma, né? Lembrando sempre que nessa agenda a gente tem que ter coisas para nossa vida pessoal, coisas de descanso, coisas que relaxam, coisas que dão prazer, porque a gente não vive de trabalho o tempo todo. Aliás, isso também é um grande outro mito que não existe e que a gente precisa de um descanso para produzir, né? Produtividade é descanso, é pausa. Não tem como você querer produzir o tempo todo, né? Isso você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar cansado, exausto, pode até ter um burnout e não conseguir o que você estava desenhando para você, para sua vida. Né? Então, o descanso ele é fundamental para que a gente tenha uma produtividade sustentável. Por isso eu falo muito, produzir de maneira que você consiga manter sua saúde mental. Muito bom. Então fica a dica para você, Gustavo, que perguntou a respeito da sua performance, tá bom? Outra coisa, Verônica, você como psicóloga, como mentora, treinadora nessa questão da performance, e você disse que tudo está interligado. Você consegue explicar pra gente como que as nossas emoções, né, no dia a dia, interferem na nossa performance, na nossa rotina, na nossa produtividade? Eu adoro falar sobre isso, né? Eu acho que isso é fundamental para nossa produtividade e para nossa performance, porque as nossas emoções, elas são como combustíveis. É só a gente parar para prestar atenção. Se tá tudo no equilíbrio, se eu tô com foco, se eu tenho uma clareza, se a minha energia tá ali, tá boa, se eu dormi bem, se eu me alimentei bem, se eu tô com uma, né? A minha produtividade, ela vai ser muito fluida e muito gostosa. E eu vou chegar no final do dia, eu posso chegar até cansado, mas eu vou chegar no final do dia e falar: que delícia, eu produzi hoje, hoje foi um dia muito bom, né? Agora, se eu não dormir bem, se alguma coisa está me incomodando, se eu discutir com alguém, se tem uma preocupação, ou se eu tô triste por alguma coisa que aconteceu na minha vida, com toda certeza isso vai interferir na minha produtividade, né? Nas minhas tarefas, na minha energia de desempenhar aquele meu dia. E tá tudo bem, mas a gente precisa entender que isso interfere. Então, se essa emoção, vamos pensar numa emoção mais intensa, como raiva, onde eu passo a ser mais agressivo com as pessoas, onde a minha comunicação fica truncada, eu não consigo trazer um time junto para engajado e motivado junto comigo para realizar as tarefas, né? Então isso vai interferindo na produtividade, isso vai interferindo no resultado que eu preciso buscar. Então eu sempre digo, e é muito interessante, né? Porque quando eu fui trabalhar em empresas, né? Eu era coach de grandes executivos.
A gente só trabalhava a gestão das emoções. Eles traziam um objetivo, eles queriam entender por que que aquele comportamento deles estava atravancando e estava, né, bloqueando o desenvolvimento deles, eles não conseguiam seguir ali na carreira bem, e a gente olhava, escarafunchava, buscava ali a informação, tinha sempre uma emoção que impactava, uma emoção que estava reproduzida através de uma crença, através de um aprendizado ou de um comportamento que eles acreditavam que era bom e no fim eles entendiam que não era tão bom assim para o desenvolvimento deles, para o desenvolvimento da equipe, do pessoal que eles estavam trabalhando. Então eu acho que a gente olhar para as nossas emoções é fundamental para que a gente consiga conduzir, fazer boas escolhas e tomar excelentes decisões no nosso dia a dia. Sem uma regulação emocional, sem uma gestão emocional, a gente pode tomar decisões impulsivas, né? A gente pode comunicar de maneira errada, a gente pode não produzir ou tomar decisões que sejam muito prejudiciais para o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que olhar para as emoções ela é fundamental para que a gente consiga ter bons dias produtivos e de performance. E como que a gente faz pra gerenciar essas emoções? Pera, senti que tô triste, senti que tô com raiva, como que eu faço pra balancear isso no meu dia a dia e manter minha rotina do jeito que eu planejei? A gente está muito acostumado a negar essas emoções e fingir colocá-las debaixo do tapete e falar, não, não, agora não é hora, deixa quieto, né? E isso é a pior besteira que a gente faz, é o pior erro que a gente faz. Para a gente gerir as nossas emoções, a gente precisa saber que emoção é essa. A gente precisa dar conta dessa emoção. A gente precisa dar nome para essa emoção. A gente precisa olhar para essa emoção, né? Porque eu só consigo lidar com algo que eu enxergo, com algo que está ali presente, né? E não algo que eu não sei o que é. Então eu preciso saber. Então, se eu tô triste, eu preciso entender que eu tô triste. E essa tristeza vai interferir nas minhas atitudes, no meu comportamento e no meu dia. E tá tudo certo, mas o que que eu posso fazer? Tudo bem, eu tô triste, hoje eu vou dar o meu melhor. Né? E eu crio estratégias para que essa tristeza não impacte tanto as atividades que eu tenho que fazer no meu dia. Vai impactar? Vai. Mas o que é que eu posso fazer para que impacte menos? Né? Eu posso respirar, eu posso me acolher, eu posso ser mais gentil comigo. A gente fala muito de compaixão, de autocompaixão. Eu posso pegar e levar o dia mais leve, ou se eu tenho algo muito importante naquele dia e eu não tô bem, eu posso me perguntar, será que eu posso passar essa atividade para um outro dia? Eu acho que essa conversa gentil com as suas emoções, com o que você está sentindo, é fundamental. E para isso a gente tem que ter muito autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer bem, conhecer as nossas emoções e saber canalizar, porque eu digo que não tem emoção boa e emoção ruim, tem uma emoção. Né? A gestão das emoções é que eu faço com essa emoção, né? Que caminho que eu vou levar ela e que eu vou escolher, qual é a escolha que eu vou fazer para que essa emoção me ajude, que essa emoção haja a meu favor, não contra mim. Então, a raiva, a gente olha e fala, nossa, a raiva é muito ruim, né? Depende. Se eu uso ela para canalizar e me dar energia para eu realizar algo que é muito importante para mim, ela vem de muito bom grado. Então é saber usar todas as emoções, né? Aquelas que a gente denomina boa e aquelas que a gente denomina como não sendo tão boas assim. Mas É, que no fim acabam sendo muito boas. às vezes a gente trata os outros com tanto amor, né, com E não tanta se trata. empatia e não consegue se tratar da mesma forma, né? Exatamente, por isso que a gente fala da autocompaixão, do ser gentil consigo mesmo, da importância do autocuidado, aprender a se cuidar. Acho que saúde mental tem a ver com isso, né? Porque se eu não sei fazer esse movimento comigo, dificilmente eu vou conseguir fazer com o outro. Né? Então, como é que eu quero ter uma equipe que performa bem, uma equipe que está bem, que está motivada, que está engajada, que consegue conversar bem, que consegue falar sobre o que está acontecendo, trocar ideia, falar o que está errado, o que está bom, numa boa, se eu não consigo fazer isso comigo? Né? Como é que eu vou conduzir uma conversa assim com as pessoas se eu não faço uma conversa dessa comigo? Então, o quanto isso é importante, no sentido de ter, para que eu possa ter saúde mental, eu preciso ter boas conversas comigo, para que eu possa ter boas conversas com os outros depois. Muito bom, muito interessante. Performance sustentável não é trabalhar até morrer, até se esgotar, né? É Não. você trabalhar com inteligência emocional.
Cuidando de si. Exatamente. Não sei se você viu, mas a gente tem aí dados muito recentes de 2024 já, Caramba. que o Brasil bateu um recorde, né? Acho que foi quase 500.000 de afastamentos por estresse, ansiedade no ambiente de trabalho. 500.000? 500.000. Nossa. Isso teve um aumento de 60, acho que foi 68%, se eu não me engano, isso mesmo, 68% de alguns anos para cá, né? Então, assim, ou seja, Caramba. deu um estouro, né? É claro que a gente teve a pandemia que trouxe, né, fatores que vieram, mas isso não vem vem muito antes, né? Mas a gente está aí com esse fator estressor, né? Que acho que tem muito a ver com essa questão da produtividade, das pessoas não saberem produzir, ou não saberem trabalhar, ou não conseguirem entender qual é a melhor forma de se trabalhar e de não entenderem que a pausa é fundamental, né? Eu vou continuar batendo sempre nessa tecla, porque eu sempre, as pessoas falam, mas por que que você fala isso? Eu falo, gente, presta atenção, quando a gente estava na escola, quanto tempo era a nossa aula? 50 minutos. A gente tinha 10 minutos de descanso para quê? Exatamente para pausa. A gente não produz, nosso cérebro não dá conta, ele tem um tempo de reter informação, de ficar concentrado. Então não adianta você querer ficar ali, né, passar a madrugada inteira estudando ou passar a madrugada inteira trabalhando, achando que você vai render, que você vai produzir, porque isso não vai. Você só vai ficar mais exausto, né? Sim. Então eu acho que a grande sacada para que a gente possa ter saúde mental é a gente saber usar o nosso estresse. Não existe vida sem estresse. O estresse ele é positivo porque ele movimenta a gente para ação, para a gente realizar as coisas. Ele faz a gente levantar, né? A gente cortisol de manhã faz a gente levantar e realizar o que a gente precisa realizar. Então o estresse ele é importante, né? Ele passa a ser nocivo quando ele entra num grau, numa intensidade, numa quantidade muito alta. E aí é onde a gente entra nos riscos de exaustão e de adoecimento mental, né? Então, você saber usar o estresse como combustível também para. E eu acho que isso tem a ver com gestão emocional, isso tem a ver com você gerir as suas emoções, gerir o seu estresse, gerir a autocobrança, gerir todo o conhecimento que você tem sobre você. Para que você use esses momentos de pico de produtividade para performar bem e quando você não tiver ali nessa produtividade, você possa descansar, você possa relaxar, você possa se recuperar para que você continue produzindo no dia seguinte ou dali a um tempo, né? Então, acho que essa parte é fundamental, é você saber gerir o seu estresse de maneira que ele te leve para um movimento assertivo, né, e que não te adoeça. E você acha que esse aumento, né, esse aumento do estresse, né, nos ambientes de trabalho, tem muito a ver com produtividade tóxica, quem sabe do que a gente vê na internet, né? Tem vários fatores, né? O estresse tem vários fatores, tem muito a ver com o ambiente. Na verdade, a gente tem o burnout que vem aí com o CID-11, já caracterizado como uma doença ocupacional, trazido do ambiente, né, laboral. Tem a ver com relações ruins, tem a ver com autocobrança ou cobranças excessivas, tem a ver com metas inatingíveis, tem a ver com relações é, que não são saudáveis e produtivas no sentido de relações que são colaborativas, muita competição, metas inalcançáveis, muita cobrança desnecessária. Não que a gente não tenha que ter cobrança, não que a gente não tenha que ter meta, a gente tem que ter, mas eu acho que é o como a gente faz isso e o como a gente propõe isso para o colaborador e para as pessoas, eu acho que é fundamental. Então, é você saber, de novo, né? Tentar trazer um ambiente que a gente chama de ambiente psicologicamente seguro. Hoje, com a NR1 aí, tentar trazer a pauta da saúde mental e o cuidado com as pessoas dentro da organização. Por isso que a gente fala, né? A gente não pode separar o pessoal do profissional, você tem que cuidar, porque é o ser humano que está ali. Então, você dar dar essa oportunidade das pessoas se cuidarem, com toda certeza, isso retorna em performance e produtividade. Saúde As pessoas mental têm que entender isso, é tudo. né? É tudo. Né? Sem saúde mental não tem produtividade, não tem performance, não tem resultado. Não tem. Então, esse mito do super-herói Não que vai conseguir existe. bater todas as metas possíveis e impossíveis. As impossíveis não existem, né? As possíveis, que são alcançáveis, que são conversadas, que são alinhadas, que têm a ver com a estratégia, que, né, que
tem um engajamento, uma motivação do colaborador, são super possíveis, né? Agora, umas mirabolantes que as pessoas decidem aleatoriamente, né? Aí já fica mais difícil. E, Verônica, dentro da empresa, como é que a gente consegue transformar essa pressão, né, em potência, em produtividade, em ação de fato? Tem várias ferramentas, eu acho que trazer o time junto é muito importante. A gente fala muito sobre empatia, a gente fala muito sobre a importância da escutativa, de uma comunicação assertiva, a gente fala muito sobre mentalidade, a mentalidade de crescimento. A gente errou, tá tudo bem, todo mundo junto, não fica reclamando, não fica, ó, devido aos céus erramos, não, vamos lá, com a gente se junta, como é que a gente pode fazer diferente? A gente aprende com esse erro, todos aprendem com esse erro. Então, eu acho que esse movimento de grupo, de ambiente, é o que faz a gente trazer essa pressão, transformar essa pressão em potência. E quando a gente vai para cada indivíduo, né, como cada um vai gerenciando essa pressão em si, tem a ver com isso que a gente estava falando, com a pausa, com a respiração, com você entender como é que está seu corpo, tirar a pressão de corpo, porque corpo e mente funcionam juntos. Então, se eu relaxo meu corpo, minha mente relaxa. Então, fazer toda essa movimentação é muito importante. Você entender para que você está ali, o porquê que você está fazendo tudo aquilo. Como você vai chegar lá. Então, ter tudo isso claro, transparência é fundamental, né? Então, tudo isso faz com que essa pressão possa ser ultrapassada e transformar isso numa potência onde está todo mundo junto em prol de alguma coisa maior, né? De um propósito maior, de um resultado maior. Então, acho que isso faz toda a diferença. Tem algum hack que a gente pode fazer com o nosso corpo para isso acontecer? Tem vários, né? As pessoas não acreditam muito, acham que isso é meio balela, mas não é. A gente tem um nervo que chama nervo vago, que é o nervo que faz toda a ligação entre cérebro e corpo. Então, se você tá lá, né, todo tenso, todo inseguro, com medo, você vai começando a tensionar seu corpo. Então, se você faz um movimento de relaxamento, então tem um relaxamento muscular progressivo, você relaxa seu corpo. Esse nervo manda mensagem para o seu cérebro dizendo: calma, tá tudo bem, tá tudo relaxado, não Que precisa legal. estressar, não tem nenhum perigo, pode ficar tranquilo, e aí a mente já se acalma também. Então, a gente vai fazendo esse movimento. Então, de relaxamento, a respiração é fundamental, né? Respirar é você colocar o seu sistema nervoso de novo no lugar. Então, antes de qualquer coisa, respira profundamente, puxa pelo nariz, solta pela boca, vai acalmando os seus, não é acalmando só do calma, fica calmo, respira calma, né? É a coisa do o seu sistema nervoso se acalma junto. Então, você pode fazer respiração, o exercício físico é muito importante para você também liberar a tensão, você liberar os hormônios necessários. Sono. Sono é fundamental. A gente estava conversando, né? Se você não dorme, minha cara, nada funciona. Né? Primeira coisa que você precisa regular na sua vida é a noite de sono, é você ter uma boa qualidade de sono. Isso é o que faz você performar, o que faz você produzir, é o que faz você ter saúde mental. Sono é fundamental. Mais uma vez entra a gestão das emoções, né? Que você Mais deita uma na cama, vez. fica pensando em tudo que tá acontecendo. E aí a respiração vem para relaxar, para aliviar, tirar seus pensamentos, né? Aqueles pensamentos que ficam ruminando, que Intrusivos. ficam ali intrusivos, né? Você focar em outra coisa, você focar em coisas boas que aconteceram no seu dia, você escrever sobre essas preocupações é fundamental, porque você tira daqui, você põe ali, nossa, eu tô preocupado, amanhã tem que fazer tal coisa, já coloca, deixa ali do lado da sua cama um caderninho, fazer isso, 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 você já tirou da sua cabeça, pode dormir, relaxa, né? Você vai dando comandos para você, para que você vá se desligando, para você descansar. E que no outro dia você consiga Ter energia, ter né? energia, porque senão você não tem. Que o corpo tá cansado e a mente ligada no E aí 220. vai cansar tudo, né? Aí não vai funcionar nada. Verônica, a gente recebeu mais uma pergunta da Laura. Ela tá falando que ela consegue gerenciar as emoções, né? A ansiedade, a tristeza, mas o problema dela é o estresse. Dá uma dica pra Laura de como ela consegue gerenciar no dia a dia.
O estresse, na verdade, ele, para mim, ele é pano de fundo para quase todas as emoções e as sensações que a gente sente ao longo do dia, né, no nosso corpo, nos pensamentos o tempo inteiro, né? Como fala Hans Siegel, não é o estresse que nos derruba, é a maneira como a gente responde a esse estresse. Né? Então, se eu percebo que o meu corpo está tenso, se eu percebo que eu não estou bem, que meus pensamentos não estão legais, eu paro imediatamente tudo e vou dar conta disso, né? Assim como eu vou dar conta das minhas emoções e entender o que está acontecendo comigo, para que eu possa me regular de novo, né? E seguir adiante. Não adianta eu querer fingir que nada está acontecendo e continuar, porque não vai funcionar. E aí eu vou me cansar e o estresse vai ser maior ainda, né? O estresse, ele é uma epidemia que eu acho que assim não é nem mais silenciosa, né? Tá todo mundo muito É verdade. cansado, todo mundo muito adoecido em função do estresse. E a gente não precisa achar que o estresse é um grande vilão, né? Como eu falei, a gente pode achar e pode entender que o estresse ele é bom, ele pode transformar isso numa ação super poderosa da nossa vida, né? É só a gente saber como administrar isso. E para cada pessoa é de um jeito, não tem uma regra mágica, né? Não tem uma receitinha que eu fale, faça isso ou faça aquilo. A única coisa que eu tenho para dizer é: cuida do seu corpo, cuida dos seus pensamentos, cuida das suas emoções. Com toda certeza você vai gerenciar o estresse muito melhor. Muito bom. E agora, pra gente fechar com chave de ouro, eu queria saber de você quais são os mitos, né, sobre performance, sobre produtividade que sabotam a gente, sabotam o nosso resultado no dia a dia sem que a gente perceba eles agindo assim no nosso cérebro. Legal. A gente já falou de vários deles aqui, né, ao longo da nossa conversa. Mas eu acho que vamos começar com produtividade é diferente de sofrimento. Eu não preciso sofrer para estar ali produzindo e querendo ter resultado, sabe? Isso para mim é um grande mito. Um mito de trabalhar 20 horas no dia é o que vai fazer você produtivo e que vai fazer você chegar lá, que vai fazer você ter sucesso. Não é uma verdade, né? Isso só te faz mais exausto. Então, eu acho que esse é um mito que a maioria das pessoas acreditam, ainda mais porque querem sucesso, querem, né, ganhar bem e tudo mais, querem galgar novos cargos, e aí eles se tornam muito exaustos, doentes e acabam não chegando aonde querem, né? A ideia de multitarefa também é uma mentira, né? O nosso cérebro, ele tem uma capacidade limite de focar em algumas coisas. Então, sim, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas eu não vou fazer na qualidade que eu deveria fazer. Eu não vou fazer com a atenção e a dedicação e não vou fazer com a presença que eu deveria fazer. Então, a gente precisa saber quando a gente vai fazer multitarefas ou não, porque existem atividades em que a gente precisa estar ali focado, né? O nosso cérebro, ele não é um computador. Né? Ele vai focando numa coisa de cada vez e ele vai. A capacidade de retenção, quando a gente faz muita coisa, é só você prestar atenção. Eu tô aqui no computador com 10 abas ligadas, olhando no meu celular, fazendo, né? O meu cérebro, ele não vai reter nenhum tipo de informação, né? Eu vou virar as costas, vou falar, o que que aconteceu? Eu vou ter retido, sei lá, 1% de tudo que eu vi aqui nesses 5 minutos, né? Então, eu acho que esse é um outro erro, a multitarefa, né? Ferramentas, também você ter 10 aplicativos que vão te ajudar a ser mais produtivo no dia. Aí você fica à mercê daqueles aplicativos querendo seguir regras que às vezes não vão funcionar, porque naquele dia você não está funcionando daquele jeito, então você precisa entender como você está funcionando naquele dia, que tipo de energia você está. Às vezes eu estou mais criativa, então eu vou fazer atividades mais criativas, às vezes, né? Então eu posso ir administrando isso conforme o meu estado do dia. Então, às vezes, esses aplicativos vão robotizando a gente. Então, eu tenho um aplicativo maravilhoso, mas também não uso. Outro dia eu fui usar o Notion, É, né? Eu falei, meu Deus do céu, é muita coisa, eu não preciso de quase nada disso, então vou usar só o que eu preciso, porque se eu quiser ficar fazendo firula, eu fico 10 horas construindo um negócio maravilhoso, mas eu preciso disso nesse momento? Então, é saber questionar o que é que eu preciso nesse momento, né? Você saber eh, como você vai fazer cada atividade, né? Você entender o seu jeito de fazer, como você funciona melhor. Então, isso é muito importante. E acho que um outro mito para a gente fechar: pressão demais não é garantia de nada. é verdade.
Não adianta estar pressionado. Eu, quando estou pressionado, cara, eu paraliso, não faço nada. Né? Eu fico mais estática do que qualquer outra coisa, né? Eu funciono com menos pressão e eu produzo muito mais com menos pressão do que com pressão. Então, tem gente que vai funcionar bem com pressão e tá tudo bem, mas se a pressão é demais, de novo, a gente entra em exaustão e a gente adoece. A gente não adoece na hora, a gente vai adoecer com o tempo, mas se a gente não olhar e não tiver consciente disso, com certeza lá na frente não vai ter um bom resultado. Então, eu acho que o estresse crônico, ele reduz a nossa capacidade da inteligência, inteligência emocional e cognitiva, né? A nossa capacidade de pensar, de analisar, de tomar decisões. O estresse prejudica totalmente isso. Então, não adianta eu querer, né, ser um grande empresário e estar estressado, porque eu não vou tomar boas decisões. E aí o meu negócio vai correr risco, né? Então, de novo, né? Acho que a gente está falando muito disso, mas você saber administrar esse estresse é fundamental. Até onde eu posso ir com ele. E cada um tem seu limite, cada um tem sua linha, e eu preciso conhecer qual é a minha linha para não ultrapassar. Bom, pessoal, é isso então. Lições para hoje. Para de acreditar naquilo de quanto mais melhor, de enquanto eles dormem eu estou trabalhando, né? Verdade. Obrigada, Verônica, Eu que agradeço. por trazer esses insights poderosíssimos. Que bom, fico feliz. Mentalidade em ação vem para isso mesmo, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia pequenas pílulas de inteligência emocional para que a gente possa produzir e performar mais. É isso então, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.